Olá, paz do Senhor Jesus! Mais um dia, mais uma palavra, mais um ensino, mais um compartilhar. E hoje eu quero falar dos benefícios de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, né? Claro que eu vou falar especificamente algo, mas tudo que contém na palavra que o Senhor nos ensina, eles são tesouros, coisas valiosas que fazem muito bem para nossa vida. E se submeter a esses processos traz benefícios tão bons para nós e muitas das vezes negligenciamos. E hoje eu tenho visto muitos coaches, tanto os evangélicos quanto os não, os católicos, né, ali, usando muitas das vezes como ensino a ciência própria, os médicos falando, os cientistas falando dos benefícios para a nossa vida mental, para o nosso organismo, coisas que estão contidas na palavras práticas que o nosso Deus já nos ensinou desde o começo, desde lá do povo judeu. E muitas das vezes deixamos de praticar e com isso deixamos de receber os seus benefícios. Hoje eu quero falar exclusivamente do jejum. O jejum e os benefícios no corpo e o que é o jejum. Eu falo jejum, é óbvio que todo mundo sabe que é ficar sem comer. É ficar sem comer, em alguns casos ficar sem beber, porque tem o jejum total, parcial. O jejum total é quando você realmente não come, não bebe nada. O parcial, você toma água. Em alguns casos, algumas pessoas, a gente já leva para um lado de um propósito que define, porque a Bíblia a gente vai falando muito do jejum de Daniel, mas o jejum de Daniel foi um propósito que ele colocou no seu coração de se abster de alguns determinados alimentos. Então, o jejum em si, ele é ficar sem ingerir a comida, né? E a bebida. O Senhor Jesus nos ensina como praticá-lo, da maneira que devemos. Então, vamos ler aqui. Mateus 6, o 16 ao 18 diz assim: Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O jejum é uma prática que você não precisa expor para todo mundo que está jejuando. Como todas as outras práticas religiosas, quanto as orações, quanto a sua vida, a sua intimidade com Deus. Você faz para Deus, para ter uma intimidade, uma entrega, ou você faz para mostrar para o outro a sua grande espiritualidade? A espiritualidade é para ser vivida, não é para ser um palco para você estar esfregando na cara de todo mundo. Eu sei que um dos efeitos a princípio, ainda mais, principalmente de quem não tem o costume de jejuar, é ficar um pouco abatido, ficar um pouco tonto, às vezes, sem energia, porque tá no começo, às vezes até o medo já de ficar sem energia, mas você não precisa deixar de escovar seu dente, lavar sua cabeça, você tá se privando da comida, você não tá se privando de um banho, você não tá, como o Daniel fez, você não tá se privando de pentear o cabelo. Você pode fazer tudo. Você só não vai comer. Você não vai ingerir comida. Mas você pode seguir a sua vida. Por que eles praticavam jejum? O jejum era praticado pelos judeus de várias formas. Para perdão, demonstração de luto, para ter mais intimidade, mais benefícios do Senhor, para se aproximar. Tem diversas formas, mas eles têm grandes benefícios espirituais e no nosso corpo, na nossa matéria. É provado já, né, cientificamente, que os efeitos de jejum no nosso corpo, claro, sem fazendo de forma consciente, porque a gente precisa entender primeiro, eu tô com um corpo saudável para isso. Eu tenho um preparo para isso. Quantas horas meu corpo vai conseguir? Porque às vezes a gente olha para o jejum de Daniel, para o jejum de Esté, e a gente fala, eu vou jejuar 3 dias, mas seu corpo está preparado para isso? Aquele povo, ele já tinha o costume de jejuar. Eles já tinham essa prática. Agora, você tem essa prática? Se você não tem, eu te convido a começar por algumas horas.
12 horas, 16 horas, 18 horas, aí depois você vai para 24 horas, aí depois para 36, e assim você vai crescendo na medida que seu organismo vai se acostumando. Eu não aconselho a ninguém, a não ser que tenha um bom preparo médico, um bom acompanhamento, e seu corpo esteja muito saudável, a jejuar sem água. E no máximo 3 dias, se seu corpo estiver muito preparado para isso, como eu vou repetir novamente. Se não, ingere a água. Ingere a água e fica sem a comida. Verônica, tá. Mas o que que é isso? Como eu falei, muitas das vezes você quer um favor de Deus. Não é barganha. Não é trocar. Ah, eu jejuo e o Senhor faz. Não, não é sobre isso. Não é barganhar com o jejum, não é uma troca, mas é, Senhor, é você falando para ele: eu quero mais do Senhor, eu quero estar mais próxima do Senhor, eu preciso te ouvir melhor, eu quero estar. É uma forma de oração também, uma oração sem voz, é uma demonstração para ele que você quer algo mais. Às vezes por um arrependimento. Senhor, eu tô arrependida, como muitos, outros era demonstração de luto. Então, a forma, o propósito, precisa ser você e Deus. Eu falo que um dos maiores benefícios para mim do jejum foi ter o domínio próprio, adquirir o domínio próprio, porque eu, como mãe, eu continuo cozinhando quando eu tô jejuando, eu continuo preparando. Teve dia assim, jejum de 3 dias e meu filho pedia, ai, faz um bolinho de chuva naquele tempo da chuva, né? Assim, sabe, friozinho me sentindo aquele cheiro, né, da canela com açúcar, e eu falar, não, não vou comer, porque eu decidi jejuar pelo meu Senhor. Então eu demonstrei para o meu Senhor que a presença dele valia mais do que os meus desejos. O desejo da minha carne de se alimentar, a minha vontade de estar mais próxima dele, de me conectar mais com ele, era muito mais importante. Então o jejum ele faz isso, é uma demonstração para o Senhor, eu quero algo mais. O Senhor é mais importante. O Senhor é mais importante do que esses desejos, né, da comida, do que o desejo que me trai. O Senhor me nutre muito melhor. Então, é claro que sem a ignorância, como eu falei, e vou repetir, sempre com acompanhamento médico, sempre vendo primeiro como está seu corpo. E os efeitos no organismo que os cientistas mesmo já verem, já conseguem comprovar, quando a gente está jejuando, a gente pode sim fazer exercício, gera mais energia para o nosso corpo. Quando a gente está jejuando, nos dá mais concentração, foco, a gente fica mais criativo. Os efeitos do jejum no nosso corpo ele é muito grande, ele é muito bom. Para aquele que tem a diabetes tipo 2 acompanhado, equilibradamente por um médico, vai trazer muitos benefícios glicêmicos no seu corpo. Então, ele tem muito benefício feito de uma forma consciente. Agora, feito de uma forma inconsciente, você não faz um exame médico, você não sabe como que está seu organismo e você simplesmente vai ficar um tempão sem comer, você pode desidratar, você pode vir a sofrer talvez um desmaio, alguma coisa assim. Náuseas muito forte. Então, você precisa um acompanhamento. Pelo menos faz um check-up. É o cuidado do seu corpo, é o cuidado do tempo. Faz um check-up, faz uns exames de sangue. E vai começando aos poucos, observando o seu corpo e sempre evoluindo. Sempre mostrando para o Senhor. Porque é uma prática que já vem dos judeus. Jesus jejuou. Jesus jejuou de uma forma que a gente fala que é sobrenatural, porque 40 dias, 40 noites sem comida e sem bebida, sem água, como eu falei, para o ser humano é inviável, mas para ele, não porque ele era um Deus, não, porque a gente também vê que Elias, Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. Então não vem botar aí porque ele era filho de Deus, não. Mas existe as formas sobrenatural. O que é sobrenatural a gente não explica. E o que é sobrenatural é Deus que faz. Porém, tem sim homens e mulheres que hoje em dia conseguem jejuar 40 dias, mas tem todo um preparo, juntamente, como eu falei, com um médico, tem todo um preparo físico, tem preparo, né, ali de acompanhamento. Eles ingerem, né, os líquidos, às vezes algumas proteínas em forma de líquido que não vai quebrar o jejum, tem todo um preparo. Então é algo muito grande. Eu não sei qual nível que você quer ou qual nível que você faz. Se você nunca fez, eu te convido, comece por 12 horas do seu dia. Dá esse tempo pro Senhor, fala, Senhor, eu vou abrir mão dessa refeição, porque eu quero algo mais.
é uma forma de eu me expressar para o Senhor em forma física, como talvez um grito silencioso, dizendo eu quero mais do Senhor. E ele vai entender, ele vai ouvir. Como Jesus ensinou, tomando seu banho, se arrumando, fazendo tudo que você tem que fazer, ninguém precisa saber. É diferente de alguém estar te ali, come, aí pergunta, você tá em jejum? Ah, sim, tô. E pronto, muda assunto. Né? Ah, eu queria tanto comer, mas eu não vou comer porque, ai, bota um pedaço para me levar para casa porque hoje eu tô de jejum, mas amanhã eu como. Não faz isso. Se você tá abrindo mão, você tá abrindo mão. Então abra realmente a mão do alimento, mostra para ele que ele é mais importante. Estar conectado com ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque para muitos ficar sem a comida é muito difícil. Ficar sem se alimentar é muito difícil. O seu cérebro parece que quando você fala assim, vou ficar em abstinência de alguma coisa, vou me abster de alguma coisa, do alimento, parece que ele vai ligar um botão de emergência e falando assim, aí gritando para você, ai, vamos morrer de fome. Você não vai morrer de fome. Vai vir a fome sim, você não vai morrer de fome. Hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas têm usado o jejum intermitente para emagrecimento, para fortalecimento, para concentração, para tratamento de determinadas doenças, para você conseguir enxergar como é benéfico a prática do jejum, como é bom para a sua vida espiritual e para a sua vida física. Eu falo que quando a gente faz o espiritual, a gente tem o bônus, né? Também do físico. É claro que um ponto que eu preciso falar pra você, quando você for sair do jejum, não saia. Não saia cometendo o pecado da gula. Não saia querendo comer tudo. Eu já fiz isso. Ai, agora eu vou comer. Já passar o jejum preparando, me preparando para a refeição que eu vou fazer quando largar. Isso não é benéfico. Isso só revela como você é escravo da comida. Então, prepara sempre, como orientação e atração dos médicos, prepara a quebra do jejum, a volta do jejum com proteína, bastante proteína, um prato equilibrado, não coisas gordurosas, coisas mais saudáveis, porque seu corpo tá, né, um tempo sem ingerir. Então faça dessa forma. Então seja consciente, tenha essa consciência. Então eu te convido a fazer e a retornar sem pecar. Então, preparando ali, né? Como eu falei, uma comida com proteína, indo devagar, sem ansiedade, comendo até prestar atenção que você foi saciado, sua fome foi saciada, que vai ter mais comida depois. Você não precisa comer como um morto de fome, exageradamente. Não faça isso. Já que você está fazendo algo para o Senhor, não peque eu sair disso. Tenha êxito no jejum. Do começo ao fim. Então, eu te convido a experimentar os benefícios do jejum espiritual e no seu corpo também. Porque não é só sobre o espiritual, que tem muitos benefícios, mas também no nosso natural, no nosso organismo. Então, eu te convido. Se você não tem essa prática, se você não tem esse costume de jejuar, comece. Comece de pouquinho, pouquinho, e comece a observar seu corpo, comece a observar que você vai estar obtendo domínio próprio. Se você consegue, eu ouvi uma frase, acho que não sei, se foi uma psicóloga que falou, se você consegue dominar os seus desejos pela comida, você vai conseguir dominar qualquer outra coisa. Então começa por esse domínio próprio. Começa a praticar o jejum, se você está precisando desse domínio próprio, que eu creio que todos nós precisamos, comece com a prática do jejum, que vai te ajudar a obtê-lo, né? Claro que com a ajuda do Espírito Santo. Você vai fortalecer o seu espírito e vai fortalecer o seu corpo, vai fortalecer sua mente, tendo mais concentração, tendo mais foco, tendo mais criatividade. Você vai ver que só tem benefícios. Não tem malefícios fazendo, é claro, de uma forma consciente. Então você só vai obter benefícios para sua mente, para o seu corpo, para sua vida com Deus e sua vida, né, com o cuidado do templo que o Senhor te deu, te presenteou para carregá-lo. Então, fica com essa palavra, aprenda os benefícios, porque o jejum é para você se fortalecer com Deus, demonstrar talvez arrependimento, talvez a sua tristeza, você manifestar para Ele que é algo mais. E tem inúmeros benefícios. Principal, domínio próprio, concentração e foco, mais criatividade,
É tantas coisas boas que eu te convido até a pesquisar. E você vai ver como é bom. E lembre-se, não peque ao sair do seu jejum. Então, se você não tem esse costume, essa prática, eu te convido. Passa a fazer. Vai devagarinho e vai avançando a cada jejum. E quando jejuares, não precisa demonstrar, não é um palco. Sua espiritualidade é para ser vivida com Deus e ser vista por Ele, não um palco para aqueles que estão ao seu redor. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.